O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam entre si: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-os que morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que Jesus estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo daquilo que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos devotos de Santo Antônio, hoje a liturgia chamada Semana das Dores, nós acompanhamos todo o sofrimento de Jesus na sua entrega, na sua doação para a salvação da humanidade. A primeira leitura mostra algo importante desta relação de Deus com a humanidade. O povo de Deus sempre foi um povo difícil, e nós não somos diferentes. Um povo de cabeça dura, um povo que sempre reclamava de Deus. Então, lembrando a primeira leitura, o povo foi liberto do Egito, da escravidão. Começa a caminhar pelo deserto, e ali começa a murmurar contra Deus, reclamar de tudo, até da comida dada por Deus eles reclamavam. Olha, nós tínhamos comida lá, mas eram escravos. Então o Senhor emplaca a sua ira contra eles. E eles começam então a morrer. A morrer por quê? Porque desobedeceram aquilo que era da vontade de Deus. No Antigo Testamento, quando você é bom, você recebe a recompensa. Quando você não é, você recebe a punição. E aí então eles são castigados. Muitos morreram no caminho da travessia da Terra Santa, da Terra Prometida. E eles começam a murmurar até contra Moisés. Moisés então intercede a Deus pelo povo. Olha, Senhor, o teu povo está sofrendo e eles se arrependeram do pecado. Procura Moisés e diz: nós nos arrependemos, nós não deveríamos ter reclamado de Deus. Porque ele sempre foi um Deus justo, um Deus generoso que caminhou conosco. Então Deus manda fazer uma serpente de bronze e todos que olham para ela ficam curados. Aqui é importante duas analogias. Por quê? Aquilo que era símbolo de morte tornou-se símbolo de vida. Aquilo que era instrumento de morte tornou-se instrumento de cura. Graças a quem? A Deus. Então Deus é sempre aquele que cura, aquele que fortalece, aquele que alimenta. Mas quando desobedecemos a Deus também vêm as dificuldades. Deus castiga? Não, mas dá oportunidade de conversão. Porque nós conhecemos todo o amor de Deus na pessoa de Jesus. Então, gente, as coisas fáceis só levam para o mal. Quando você vê uma coisa que tem muita facilidade, pode desconfiar.
Porque as coisas do mundo, as coisas da vida sempre tem renúncia, sempre tem dificuldades. Mas é tão bom quando a gente vence uma dificuldade, que a gente supera algo, a gente fala assim, graças a Deus, eu superei. Paulo e Stephanie, né, curados do Covid, né? Mas na hora é muito difícil quando está sofrendo as angústias da vida. Então a gente diz assim, Senhor, me fortalece para que eu possa sair e poder agradecer. Então nos momentos de provação a tendência da gente é reclamar e achar um culpado para aquilo que está acontecendo. Com certeza não é Deus. Porque Deus ama a humanidade. Não é à toa que Ele deu seu Filho Jesus para salvar cada um de nós. Então como que nós lidamos com o sofrimento na nossa vida? Como nós assim vencemos as dificuldades, procurando ser fiel a Deus, agradar a Deus. Não é que Deus precisa de nós, não. É nós que precisamos dele. Deus é Deus independente de cada um de nós. Mas nós somos a obra-prima de suas mãos. Portanto, o nosso Criador merece todo o nosso louvor, toda a nossa ação de graças. O salmista de hoje diz assim, Senhor, e escutai minha oração, e chegue a vós o meu clamor. Com certeza, Deus ouve o clamor do seu povo. Deus está sempre pronto a nos atender. Mas Ele pergunta para nós, é a nossa fé, é com fé que você está pedindo? É algo que brota do seu coração? Ou só algo externo? Porque rezar é entrar em intimidade com Deus. Será que as nossas celebrações, será que a minha vida pessoal, ela é diálogo com Deus ou é só fala? Será que o nosso coração realmente fala com Deus? Deus já conhece cada um de nós, gente, sabe das nossas limitações, sabe das nossas fragilidades, mas Ele não olha tanto isso. Ele olha a nossa boa vontade de ser pessoas boas, generosas, pessoas de oração, pessoa que volta para o Senhor. E aí então o evangelho de hoje. O que Jesus fala neste evangelho? Primeiro, que Ele manifesta quem Ele é, o Filho de Deus. Tudo o que Jesus fez neste mundo foi para manifestar o amor de Deus, pela humanidade, por sua obra-prima da criação, que é cada um de nós. Então, como nós lidamos com isso? E aí ele fala assim que ele vai partir, e tudo que ele fala, fala do amor de Deus. E não é só fala, gente. Olhe para a cruz do Senhor. Tem prova de amor maior do que essa? Dada por cada um de nós? Ele deu a vida por nós. Ao longo da história da salvação, Deus não poupou, ou poupou muitos, que se arrependeram e voltaram para Ele e deu vida. Mas por amor à humanidade, Ele não poupou o próprio Filho, que se entregou por nós. E Ele diz, quando eu for levado da terra, atrairei para mim todo ser humano, toda criatura. Então nós somos convidados a voltar mais para o Senhor. E é interessante que vem a relação das duas, primeiro e o Evangelho. Aquilo que era símbolo de morte, tornou-se símbolo de vida para o povo que sofria no deserto. A cruz, que era objeto de morte, se torna objeto de vida a partir da sua doação de Cristo na cruz. Dois símbolos de morte que se tornam dois símbolos de vida. Então aí nós perguntamos, e a vida nossa, como que está nessa relação? A minha vida é sinal de alegria, de paz, de vivência, nesses valores que nós professamos e acreditamos? E aí o Evangelho continua, Jesus dizendo que todo aquele que ouve a sua palavra, todo aquele que busca viver os ensinamentos do Pai, o Pai vai estar nele e ele também em nós. Então, como que Deus está em nós? Desde o nosso batismo, Ele fez morada na nossa vida. Então, nós somos convidados hoje, meus irmãos e irmãs, a refletir essa frase muito bonita que Ele diz: quando eu tiver elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então, é na cruz que nós sabemos que um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus que acolhe cada um de nós.
Então, que essa celebração, meus irmãos e irmãs, nessa Semana das Dores, nos ajude a voltar mais para Deus, a colocar nele a nossa confiança e muitas vezes não ser filhos rebeldes, mas voltar o coração para Deus, para que Ele tenha compaixão de cada um de nós, que Ele tenha compaixão da humanidade. Então isso é importante para nós. Também hoje o Márcio e André, 25 anos, estava vendo as fotos, vocês eram novinhos, né? Então agora já com a família criada, né, já tem a família. Então hoje a gente agradece a Deus o dom da vocação de vocês. A vida matrimonial é um dom de Deus. E de formar uma família. Então que hoje vocês sejam abençoados, fortalecidos na vida matrimonial. E dizer para os mais jovens, vale a pena viver a vida matrimonial. Porque a vida matrimonial é uma vocação dada por Deus. Para viver a felicidade, para formar uma família e formar uma família santa diante de Deus e na comunidade. Então, que Deus vos abençoe hoje e sempre.